Vamos lá, galera, mais um pós-jogo aqui no canal, um pós-jogo de triunfo, graças a Deus. O Bahia vence o Ceará na Fonte Nova por 1-0, no sofrimento, no sufoco, no eterno gol de Raudinei. Eu não lembro qual foi a última vez que teve o gol de Raudinei a favor do Bahia. Ultimamente só tava tendo contra, né? Em vários jogos aí, em 23, em 24, 25. Eu sinceramente não lembro, cara, a última vez assim, contra o Atlético Mineiro, no Brasileirão também. No último lance, o Bahia decidiu o jogo e hoje, mais uma vez, um jogo que foi bastante complicado. E eu falei aqui no pré-jogo, o Ceará é um time bastante complicado. Não é que o Bahia tava pegando a Juazeirense da vida, não. Era o Ceará, que hoje, o Bahia e o Ceará são os dois times mais fortes do Nordeste. São os melhores times do Nordeste. E foi um jogo digno dos dois melhores times do Nordeste atualmente. O Bahia é o quarto colocado do Brasileirão e o Ceará é o 10º colocado, que pro Ceará, pro investimento do Ceará, pro elenco do Ceará, é uma campanha extraordinária no Brasileirão da Série A. Então, foi uma final antecipada. Vamos combinar aqui, né, gente? Bahia Confiança na final, o Bahia tende a ser campeão. Vai ser campeão, até se botar o time mescladão ali, o Bahia vai ser campeão. Se botar o time titular, vence lá e aqui também. O jogo vai ser em Sergipe, não é tão longe assim. Eu já fui para Sergipe quando era pequeno, não tenho grande memória, mas ali, de carro você chega lá, dá para você ir de carro que não demora tanto assim. Então, final, Bahia e Confiança, e o Bahia tende a vencer. E é aquilo, o Confiança pode se dar bem, na verdade praticamente se deu bem já, porque mesmo que seja vice-campeão, vai ganhar provavelmente aí, vai herdar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, porque o Bahia provavelmente vai para a terceira fase via Campeonato Brasileiro, e aí abre-se uma vaga para o vice-campeão da Copa Nordeste, que tende a ser o Confiança. E o Confiança, a gente tem que valorizar a campanha do Confiança, porque o Confiança, ele se classificou em quarto colocado no seu grupo, e por isso ele só fez partidas fora de casa. Ele pegou vitória no Barradão e hoje ele pegou o CSA em Alagoas, no Rei Pelé. E venceu os dois jogos e chegou na final. E agora o jogo de ida é lá em Sergipe, o jogo de volta aqui em Salvador, na Bahia. Vamos lá. Ele botou o time completamente titular e eu não julgo não, tá? Eu não julgo não. Fiz essa análise aqui no pré-jogo. Eu acho que, beleza, a Copa do Nordeste não é tão importante assim como a Copa do Brasil. De fato, na dividida, eu trocaria, por exemplo, ser eliminado hoje para ser campeão da Copa do Brasil. De fato. Porém, a Copa do Nordeste, ela é muito importante pra gente. Por que ela é muito importante pra gente? Porque, o engraçado com o Bahia é 8,80 na Copa do Nordeste. Vem sendo 8,80. Em 21 foi campeão, aí em 22 e 23 caiu na fase de grupos de forma vergonhosa. Em 22 o time era horroroso, em 23 já era o Grupo City, que cometeu vários erros, a gente caiu na fase de grupos. 24 chegou na semifinal, mas aí foi um vexame para o CRB. Hoje quase se repetiu, hein? Mas graças a Deus, Thiago decidiu no final. Porém, é aquilo, né, cara? 3 anos sem vencer a Copa do Nordeste. 24, 23 e 22. Duas com o Grupo City. Uma já com um elenco melhor do que o resto, com um elenco milionário. 23 também foi um elenco milionário, só que aquele time ali era ridículo, né? Convenhamos. Então, é muito importante, porque a gente precisa voltar a vencer a Copa do Nordeste. Um título do Baiano do Nordeste para o Bahia essa temporada aumentaria ainda mais o status do Bahia aqui na região e aqui no estado também. E é aquilo, para uma empresa se consolidar de forma nacional, primeiro ela tem que vencer no seu estado e na sua região. Se o Bahia não vencer nem na região, vai vencer a Copa do Brasil, vai vencer o Brasileirão, fica bastante complicado. É aos poucos, é degrau a degrau. E mesmo, é aquilo, mesmo não sendo tão importante, é nossa obrigação vencer, pô. Era a obrigação do Bahia classificar hoje. Não porque o Ceará é um time lixo. Muito pelo contrário, fez uma ótima partida hoje e é um ótimo time. Só que o Bahia tem mais elenco, tem mais investimento, tá jogando mais bola, está em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia era favorito, tinha a obrigação de passar e tem a obrigação de ser campeão. A verdade é essa. Pelo investimento. A gente analisa pelo investimento. Méritos pro Ceará também, que fez a baita partida. O Ceará é como se fosse, sei lá, a seleção brasileira enfrentando o Marrocos. O Marrocos não é um time totalmente lixo, mas também não é. O Bahia não está enfrentando um Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo. Está enfrentando um time ali que é organizado, mas que tem menos elenco, menos investimento. O Bahia era favorito, tinha a obrigação de avançar e avançou a final. E agora tende a ser campeão, enfrentando o Confiança na final. Vamos embora lá partir para a análise do jogo. Como eu falei, ele entrou com um time praticamente todo titular do Bahia, só tirou Gilberto e colocou Santiago Arias, exatamente igual à provável escalação que o GE trouxe. Inacreditável. Não teve uma vírgula.
fora do comum, exatamente igual. E eu não julgo não, tá? Eu não julgo não, porque como eu falei, a Copa do Nordeste é importante, porque é nossa obrigação vencer, e porque o Bahia não pode, com o elenco milionário, ficar 3 anos sem vencer a Copa do Nordeste, pô. Ficar 24 já foi aquela vexame. E hoje, quando o jogo tava 0-0, ali eu achava que a gente ia ser eliminado nos pênaltis. Por quê? Porque a gente não tem goleiro. Vamos lá, vai vir a galerinha aí que vai defender Ronaldo. Não, porque Ronaldo fez uma grande partida contra o Corinthians. Ele nem comprometeu hoje, tá? Até porque ele nem foi muito exigido no jogo também. Ele nem comprometeu hoje, mas a gente não posso deixar de falar. E eu falei aqui nos vídeos da Copa do Brasil, uma eventual disputa de pênalti, com esses goleiros ridículos aí, a gente tende a ser eliminado. E eu acho que se fosse para os pênaltis hoje, a gente tinha grande chance de ser eliminado. Porque não temos goleiro. Aí vamos lá. Grande partida no segundo tempo contra o Corinthians. Beleza, só que lembra da falha, ele também falhou no segundo gol do Corinthians, que foi anulado. No segundo não, no primeiro gol que foi anulado. Ou seja, se fosse por ele também, o jogo teria sido empate também, seria sido 2-2. Então beleza, fez um ótimo segundo tempo contra o Corinthians, muito obrigado, ajudou o Bahia, mas eu não me iludo não, cara. Pra mim ele continua sendo um goleiro abaixo do nível. Então eu acho que se fosse pros pênaltis hoje, a gente tinha alta chance de ser eliminado. E aí eu ia vir aqui no pós-jogo e ia largar o aço no Grupo City, porque seria uma eliminação muito na conta do Grupo City. Vamos fazer a análise do jogo agora? Seguinte, cara. O Bahia não jogou absolutamente nada a maior parte do jogo. A verdade é essa. A verdade é essa. Primeiro tempo, eu lembro aqui de 2 chances claríssimas de gol. Uma com a Ademir, ali no início do jogo, e outra com o Kaique, que ele perde a chance ali de cara a cara. Fora isso, tiveram algumas finalizações ali, só que não é aquele Bahia envolvente, não é aquele Bahia dominante que a gente está acostumado a ver e que a gente esperava que ia ser o Bahia hoje. O Ceará conseguiu neutralizar boa parte das jogadas do Bahia e ficou jogando no contra-ataque. Vamos lá, primeiro tempo a gente tem que analisar a proposta de jogo das duas equipes. Pela proposta a gente analisa se a equipe jogou bem ou mal. A proposta do Bahia era o quê? Atacar, ter posse, ter volume, jogando em casa. Conseguiu? Mais ou menos. Não foi aquele Bahia dominante. Eu considero que não. Porque não foi aquele Bahia dominante, como eu falei. Não é aquele Bahia que impôs pressão, que finalizou, que criou várias chances claras de gol, não. E o Ceará ficou na dele ali, segurou o resultado, poderia sair no contra-ataque ali. Então o Ceará, para mim, jogou melhor pelo tempo. Dentro da sua proposta, o Ceará foi melhor. E aí vem o segundo tempo, o Ceará começa melhor no jogo. O Bahia não conseguia sair do campo de defesa. No primeiro tempo, o Bahia às vezes não conseguia passar do meio de campo. O meio de campo estava muito truncado nesse jogo. No segundo tempo, o Bahia não conseguia passar do campo de defesa, pô. Aí ele muda, ele coloca o Cauli, ele coloca o Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues entrou até bem no jogo hoje, tá? Ele fez uma ótima partida, ele entrou com muita raça, com muita vontade. E a única finalização a gol no segundo tempo, depois do gol, claro, né? E outra chance no final ali, que eu não me recordo quem foi de Lúcio Rodrigues. Uma grande falta que ele bateu, que obrigou grande defesa do goleiro do Ceará. E ele entrou muito bem no jogo. Cauli, apagado mais uma vez. Everton Ribeiro, péssimo hoje, tá? Ele erra um passe no segundo tempo, que deu um contra-ataque pro Ceará, que a gente poderia ter tomado gol. O Ceará teve uns 2 contra-ataques no segundo tempo, que poderia ter resultado no gol do Ceará, e a gente ter sido eliminado. Então, péssima partida de Everton Ribeiro hoje. Rogério Ceni também, pra mim, fez maluquice na escalação. Botou Rodrigo Nestor, que não soube dominar uma bola, também gerou um contra-ataque pro Ceará, por culpa de Rodrigo Nestor. Então, eu acho que não foi um jogo bom do Bahia, não, cara. Eu acho que o Bahia hoje não jogou bem. Não foi um grande jogo do Bahia. Graças a Deus que no final do jogo, uma jogada de Everton Ribeiro e Cauli ali na esquerda, cruzamento na área, e Thiago faz um gol de joelho. Ele faz o gol de joelho, cara. A bola chega nele e ele a bola bate no joelho dele e vai no gol. Já tivemos gol de barriga, agora gol de joelho para decidir uma semifinal de um campeonato regional aí, né? Voltando agora ao tema da escalação, porque é o seguinte, eu não julgo não ele ter colocado o time titular hoje, porque como eu falei, Copa do Nordeste tem sua importância pra gente, pelos fatores que eu já falei, que não vou repetir aqui, só que vamos lá. Domingo agora tem Campeonato Brasileiro contra o Santos, próxima semana tem o Fluminense. Eu acredito que ele vai poupar contra o Santos, porque não vai poupar contra o Fluminense, né? Porque vamos lá, Campeonato Brasileiro, nós temos 4 pontos à frente no G4, uma boa gordura, e nós não vamos ser campeão. Então, se for para poupar, eu concordo que tem que poupar contra o Santos agora. E digo mais, se a gente colocar um mescladão contra o Santos, talvez a gente consiga vencer ainda, por 1-0 que seja, talvez. O Santos está sem treinador, cara. O Santos está sem treinador. Na verdade, eu acho que já acertou com o Voivoda, se eu não me engano aí.
Mas vai ser o primeiro jogo do Vojvoda, não vai ter aquele tempo de trabalho todo. Mas pelo fator novo, talvez o Santos possa fazer uma boa partida aqui na Fonte Nova. E vem sem Neymar. Neymar está suspenso. Isso é um fator excepcional, porque sem Neymar a gente sabe que o Santos não é nada. É totalmente limitado. Totalmente limitado. Então, se a gente botar o mescladão ali, talvez a gente consiga vencer ali por 1-0 cagado ainda. Mas ele vai poupar contra o Santos, eu acredito, para pegar o Fluminense no meio de semana. Eu também não julgo não. Sabe por quê? Porque a gente está, como eu falei, 4 pontos de gordura no G4 e 10 pontos atrás do Flamengo. Tudo bem que tem um jogo a menos, só que aí a diferença ia cair para 7. Não mudaria muita coisa não. Ou seja, não vamos ligar o Brasileirão. Não temos chance, não temos elenco para ganhar o Brasileirão ainda. Time a gente até tem, mas elenco a gente não tem. E a gente sabe que o campeonato de pontos corridos, o elenco conta muito. Então o foco tem que ser na Copa do Brasil mesmo, irmão. O foco tem que ser na Copa do Brasil. E na Copa do Nordeste a gente tem a obrigação de vencer. Porque a gente tem que vencer pelo menos as competições fáceis. Mais fáceis. Se a gente não conseguir, como eu falei, se a gente não conseguir vencer o Baiano no Nordeste, vai vencer qual competição? Então, a gente tem que focar mesmo na Copa do Brasil agora e nessa final da Copa do Nordeste, que eu acho que até se a gente colocar o mescladão, a gente ganha confiança, tá? Ou então a gente coloca o time titular lá em Sergipe, já mete um 3-0 logo, já mata logo, e é isso, tá? Afinal, o desenho tá muito claro aí, que o Bahia é um favorito e deve ser campeão. Eu ficaria extremamente surpreso se o Confiança conseguisse aí surpreender e vencer, porque agora tá pegando o melhor time do Nordeste disparado, pô. O segundo melhor era o Ceará. E o Bahia venceu hoje, então a tendência é que o Bahia vence Confiança, muito surpreso, é um favoritismo de 80-20 por aí. E olha que é uma final, é final do Copa do Nordeste. Então ele deve poupar bastante contra o Santos, eu acho que tá certo mesmo. E agora foco no Fluminense na próxima semana. Eu acho que é isso, cara. Importantíssimo a gente chegar nessa final, importantíssimo a gente ser campeão dessa Copa do Nordeste, que a gente tá precisando, é um título que faz tempo que a gente não vence. E com o elenco milionário, é nossa obrigação vencer. Por mais que tenha uma galerinha que fale, não é importante, não é importante, mas justamente por a gente ter um investimento alto, é nossa obrigação vencer, e se a gente não vencer, é vexame, é humilhação, é vexame. E se a gente fosse eliminado hoje, seria vexame, seria humilhação. E beleza, vencemos. Outro ponto aqui, tá? Vencemos, beleza, o resultado conta muito, estamos na final. Só que mais um jogo mata-mata em uma competição que é fácil pra gente, que a gente tem mais elenco, mais investimento disparado, que o Bahia quase pipoca. Que o Bahia passa dificuldade e quase pipoca. É impressionante. O Bahia venceu o Bahia esse ano com dificuldade contra o Vitória. Beleza que é um clássico, só que compara o elenco do Bahia e Vitória, não tem nem graça, né? Ano passado a gente perdeu o Baiano pro Vitória, tomou o vexame do CRB, então é aquilo que eu já venho falando. O Bahia em mata-mata, principalmente com o seu Rogério Ceni, o Bahia pipoca sempre, pô. Rogério Ceni é um técnico que ele é bom nos pontos corridos, mas no mata-mata, ele é horroroso em mata-mata. É eliminado da Libertadores, tudo bem que foi na fase de grupos, né? Só que a Libertadores é uma competição que é mais mata-mata, então eu considero também. É eliminado da Sul-Americana, é eliminado da Copa do Brasil contra o Flamengo, sem jogar absolutamente nada, foi vergonhoso. Pegou o Flamengo, beleza, irmão, mas foi vergonhoso, que o Bahia praticamente não finalizou a gol lá no Maracanã. E perdeu pro CRB e pro Vitória no passado, aí foi vexame, vergonha, e esse ano, pelo menos nas competições mais fáceis, ele tá aí aguentando, só que hoje foi mais um jogo que o Bahia quase pipoca. Foi por um triste. Então, passamos, beleza, comemora, fazer festa, porque a gente precisa desse título pra gente ressurgir. Aí o Bahia tá 4 anos sem vencer, pô. 4 anos sem vencer a Copa do Nordeste. Não pode. Inadmissível o Bahia ficar esse intervalo todo sem vencer. Então, comemora, porém, é aquilo, né? Hoje, futebol, e é aquilo, cara, foi contra o Ceará. Imagine contra o Fluminense. Será que com esse futebol a gente passa do Fluminense? Eu não tenho tanta perspectiva, não. Tô feliz pelo resultado, tô empolgado. É um título muito bem-vindo. Vou ficar feliz, vou comemorar se o Bahia for campeão. É a Copa do Nordeste. Vou comemorar porque a gente tá 4 anos sem vencer. Porém, com esse futebol aí, em competição mata-mata, no Brasileirão, o Bahia tá o quê? A última vez que o Bahia perdeu foi em maio pro Grêmio. Faz o quê? 3 meses. O Bahia só tem 3 derrotas. Estamos muito bem no Brasileirão. Mas nas competições mata-mata, meu amigo, estamos deixando a desejar. E com esse futebol aí, a gente não passa do Fluminense não, tá? Não vamos passar do Fluminense.
Eu espero que a partir desse quarto de final na Copa do Brasil agora, o Bahia mude, vire o rei de Copas no mata-mata. Mas a expectativa não são tão altas, não. Pelo que o Bahia vem jogando no mata-mata, é eliminado de forma vergonhosa pelo América de Cali, passou do Ceará no sufoco, eu não sei não, tá? Mas enfim, aguardar pra ver, galera. Eu espero que o Bahia cale minha boca contra o Fluminense. E a gente tem condição de passar. A gente pode passar. Não tô falando aqui que só porque o Bahia jogou mal hoje contra o Fluminense, a gente também vai jogar mal e vai tomar o sacode, não. O Bahia, eu espero, inclusive, que volte a ser aquele Bahia que a gente conhece. Bahia dominante, Bahia ofensivo. Só que, jogo ridículo contra o Retrô. Hoje, um jogo que o Bahia poderia ter sido eliminado. Poderia ter sido outra vergonha na Fonte Nova. Já pensou, velho? Outra vergonha na Fonte Nova. Então, pelo que o Bahia vem jogando em mata-mata, é difícil a gente ter uma expectativa do Bahia passar do Fluminense. Se jogar esse futebol. Se o Bahia voltar a ser o Bahia ofensivo, dominante, eu espero que isso aconteça, já é outra história. Mas se jogar como o jogo contra o Retrô e como o jogo contra o Ceará, é bastante complicado. Mas aí, é aguardar pra ver. Não tenho bola de cristal pra saber se o Bahia vai jogar assim, se vai jogar bem. Aí é aguardar pra ver. Eu espero que jogue bem e a gente consiga passar. E o foco é total no Fluminense. E é isso, tá? Esse foi o pós-jogo aqui, galera. A gente agora tende a ser campeão da Copa do Nordeste. Chances altíssimas aí. Quase que impossível a gente perder esse título. Não tô nem zicando aqui, é porque é realidade. E até o próximo vídeo, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Um abraço a todos vocês e fui.